O Internacional começa a curta preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Fortaleza lá no Ceará. E para este jogo, o técnico Roger Machado vai fazer mudanças na equipe, em razão justamente do curto tempo de preparação e do acúmulo de partidas ao longo dos últimos jogos. Mudanças importantes vão acontecer na equipe em meio ao ambiente de mobilização e também de empolgação pelos resultados e desempenho que o Inter vem tendo. Em todo o Brasil se fala do Internacional e até Galvão Bueno entrou nessa, falando para a CBF abrir o olho com o técnico Roger Machado, indicando que ele pode vir a ser cotado para a seleção brasileira. A gente fala também sobre a aposentadoria de um jogador que esteve cotado neste ano para defender o Inter e que é um ídolo da torcida, campeão pelo Colorado. Falaremos também sobre a renovação do técnico Roger Machado, que ganhará novos capítulos ao longo desta semana, podendo ser oficializada a qualquer momento. A morte de um torcedor do Atlético Nacional na Cidade Baixa, em Porto Alegre, a partir de um confronto interno da torcida do clube colombiano. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 11 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, que aconteceu hoje. Um treinamento só para os jogadores que não começaram a partida contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín. Os demais estiveram na academia fazendo um trabalho separado de regeneração, porque o Inter já no domingo entra em campo contra a equipe do Fortaleza. E já no domingo, já no sábado, o Inter viaja. Então, vai ser um treino apenas que o Roger Machado vai ter para montar a equipe, o que vai obrigar o Internacional a ter algumas mudanças no time titular para esse jogo. Tá? O Roger até pincelou isso na entrevista coletiva após a vitória sobre o Nacional de Medellín. Ele disse que o próximo jogo também vai ser uma oportunidade de colocar 3 ou 4 jogadores que estejam descansados, frescos. E vamos lá, quais serão esses jogadores? A grande tendência é de mudança no setor do meio-campo, com Fernando e Bruno Henrique, que são jogadores que têm muito desgaste, saindo para as entradas de Ronaldo e de Thiago Maia. Um dos pontas também pode sair, provavelmente o Wesley, e aí entraria o Vitinho. No ataque pode haver uma mudança também, a saída do Enner e a entrada do Rafael Borré. São mudanças que vão acontecer no Internacional em função do desgaste físico e o acúmulo de jogos para enfrentar o Fortaleza nesse domingo no estádio do Castelão pelo Campeonato Brasileiro, tá? Na tarde desta sexta-feira, na noite desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo o ambiente de sensação do futebol brasileiro no qual o Inter está envolvido neste momento. Todo mundo está falando do Internacional, os holofotes estão voltados para o clube e até o Neymar entrou nessa. O Neymar, em uma entrevista para a Cazé TV, disse que o jogador que mais vem encantando ele atualmente no futebol brasileiro é o Alan Patrick, que o Alan Patrick é craque. E o Alan Patrick, de fato, até o Zico falou agora sobre o Alan Patrick também, que é talvez o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, uma posição que está extinta e o Alan Patrick é dessa função exatamente. O Antony, que vem sendo titular, foi destaque lá na Espanha, considerado como a nova joia do futebol brasileiro, um cara que pode ser o novo Alisson, por ser formado também nas categorias de base do Internacional. Eu dou detalhes sobre esse ambiente de empolgação no vídeo que eu gravei na noite dessa sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Em meio a isso, tá? O Galvão Bueno, em seu Instagram, também repercutiu bastante, porque ele, ao elogiar a vitória do Internacional sobre a equipe do Nacional de Medellín, fez um pedido para a CBF, para olhar Roger Machado. Roger e Rogério Ceni, na visão de Galvão Bueno, são técnicos que precisam ser observados pela CBF e que não existem só treinadores estrangeiros. A CBF que está buscando um novo técnico para a seleção brasileira e recebeu esse recado do Galvão Bueno, querendo que se olhe, se cogite talvez Rogério Ceni, Roger Machado também entrando na mira a partir do histórico narrador Galvão Bueno, apresentador que deu sua opinião e que sabe muito de seleção brasileira, né? Sobre Roger, os próximos dias serão importantes e definitivos
na renovação contratual do técnico Roger Machado. Ele que tem vínculo até o final desse ano e está ampliando seu vínculo até o final de 2026. Ele mesmo garantiu isso na entrevista coletiva após o jogo contra o Nacional de Medellín, que esta assinatura deve acontecer até o final desta semana. E tem grande chance de acontecer no sábado, amanhã, antes do Inter embarcar para Fortaleza para encarar a equipe do Fortaleza. Então a gente deve ter novidades em relação a isso. Provavelmente no sábado o Roger vai assinar um novo contrato com o Inter. Está tudo muito bem encaminhado para que ele amplie este vínculo com o Internacional, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bryan Aguirre, jogador que no contexto internacional vem sendo muito valorizado, muito elogiado pela evolução que vem tendo. E o Roger deu uma resposta interessante sobre o Bryan Aguirre na entrevista coletiva, explicando o porquê, na visão dele, Roger, o Aguirre está evoluindo tanto. A importância de um ajuste que foi feito no time para fazer com que também o Aguirre crescesse a partir disso. Eu falei no vídeo que gravei na tarde dessa sexta, é só conferir aqui no canal, tá? O dia teve uma notícia triste e amanheceu com uma notícia triste, porque na madrugada dessa sexta-feira houve um confronto entre torcedores do Atlético Nacional de Medellín que estavam em Porto Alegre. Vocês viram, eles tomaram as ruas de Porto Alegre. E um torcedor do Nacional de Medellín foi morto. E ele foi morto por outro torcedor do Nacional de Medellín, tá? Quem estava no Beira-Rio viu que na torcida do Nacional de Medellín existia uma divisão, existiam 2 grupos de torcedores do Nacional de Medellín por lá. E isso aconteceu a pedido do próprio Nacional de Medellín, que solicitou ao Inter que houvesse essa separação porque há um confronto existente entre 2 torcidas organizadas do clube, entre 2 barras bravas do clube. E este confronto se estendeu para as ruas de Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, que é um bairro boêmio aqui de Porto Alegre, para quem não é de Porto Alegre, tá? Com muitos bares que, enfim, vão para a madrugada. Houve um confronto e esse torcedor do Atlético Nacional de Medellín morreu esfaqueado por outro torcedor da torcida organizada rival. Este torcedor que esfaqueou e matou um torcedor do Nacional de Medellín, ele foi perseguido, agredido e foi em estado grave para o hospital. Então foi um confronto muito ruim, muito feio que aconteceu na Cidade Baixa e que gerou morte, teve morte. Quanto tempo a gente aqui, com todo o problema de violência que a gente tem, de dupla Grenal, felizmente não tem mortes em brigas de torcida. Vieram colombianos aqui, brigaram entre eles e ocasionar a morte de uma pessoa nas ruas de Porto Alegre. Foi na esquina da João Alfredo com a República, um ponto muito movimentado, passou lá direto e lá teve uma briga com morte de torcedores do Atlético Nacional de Medellín. Um caso lamentável que agora vai, enfim, ter os desdobramentos jurídicos e policiais, tá? Uma última informação é sobre um ídolo do Internacional, Leandro Damião, que em suas redes sociais anunciou agora de maneira oficial a aposentadoria. Existia por parte do Damião um interesse de encerrar a carreira no Internacional, mas isso não foi possível porque o Inter, de certa forma, não abriu as portas, não contou com a ideia de contratar o Leandro Damião. Existia a ideia dele jogar apenas o Campeonato Gaúcho. Não jogou, portanto, ele está encerrando a carreira agora de maneira oficial. O Damião, que foi um cara que ganhou pelo Inter a Recopa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou a Libertadores da América, marcando gol na final. É um cara muito importante na história do Inter. Fez parte e voltou para o Inter em um momento complicado de Série B do Campeonato Brasileiro. Foi importantíssimo no acesso do Inter para a Série A de 2016 para 2017 e agora encerra a sua carreira de maneira oficial. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO e tem um recado para você, tá? Porque está lançada a partir de agora um desafio entre os influenciadores da KTO. É a Liga do Milhão KTO, um ranking mensal entre os influenciadores em relação às apostas que esses influenciadores vão fazer. E a gente tá nessa briga também. A gente vai debater muito isso com vocês. Ao longo das lives, a gente vai jogar junto com vocês, vai mostrar o ranking para vocês, porque tem premiações para os influenciadores que participarem e a gente está nessa. A gente está contra influenciadores de todo o Brasil. Pessoal do Debate Raiz, pessoal da Gaúcha, pessoal da IBS, pessoal do centro do país, Denilson, vários influenciadores estão na Liga do Milhão KTO. A partir de agora a gente vai falar muito disso aqui. Fique ligado lá no Instagram do @duplayt, tem mais informações a respeito disso, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!
Valeu!